Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Coisa que eu costumo dizer para as pessoas é que pior tipo de burrice que existe é meia inteligência. Né? Pior tipo de burrice que existe é meia inteligência. A pessoa, é melhor a pessoa ser completamente tola do que ser meio inteligente. Né? Porque pelo menos a pessoa tola, ela tem limites, né, de que tipo de bobagem ela faz. Ela percebe, né, que ela não é muito inteligente, então ela vai ser um pouco mais humilde. Né? Quando a pessoa tem meia inteligência, aí que realmente os problemas começam a acontecer. Né? Aí que a pessoa começa a, né, ter certeza de si mesma. Ela fala, não, com certeza eu tô certo. Né? Aí ela toma decisões, age de maneira ruim, agride os outros, faz todo tipo de coisa errada, né? Achando que está certo. Né? Chega a conclusões, né? Só que essas conclusões não são baseadas em sabedoria, são baseadas em ignorância. Né? Se uma pessoa é completamente tola, ela não chega a conclusão nenhuma. Né? Que já não é bom, mas também não é tão ruim. Né? Prefiro não chegar a uma conclusão do que chegar a uma conclusão errada. Né? Então, a meia inteligência é o pior tipo de burrice que existe. Né? Então, sempre uma coisa que eu fazia bastante antes, mesmo hoje em dia ainda faço, mas teve uma época que eu fazia isso ativamente, né? Você ficava treinando, né? Treinava em completar o pensamento. Né? Então, se eu tivesse um pensamento que gerasse raiva, um pensamento que gerasse algum estado mental negativo, né? Aí eu sentava na bola, agora vamos completar esse pensamento. Né? Então você pensa, essa pessoa ela é arrogante, essa pessoa é ignorante, né? Aí você fica com raiva dela. Mas já que agora vamos completar o pensamento, né? Até ou a mente tem que culminar em bem-querer ou equanimidade, um dos dois. São bem-querer, compaixão ou equanimidade. Então, aí você completa o pensamento. Bom, mas se ela é arrogante assim, de onde que veio essa arrogância? Então, qual é a história que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? Né? Aí você fica ali pensando, refletindo, né? Qual foi a experiência que essa pessoa passou? Por que essa pessoa é tão egoísta? Né? Como que foi a infância dela? Como é que ela foi educada? Que tipo de sofrimento ela experienciou antes que agora resultou nisso? Né? Então, que tipo de experiências ela, por causa dessa atitude dela, como que é a experiência de vida dela? Será que ela tem amigos? Você acha que uma pessoa que age dessa maneira consegue fazer amigos? Você acha que ela é um tipo de pessoa, quando ela chega num local, todo mundo fica feliz? Ou a pessoa chega no local, todo mundo fala, ai meu Deus, lá vem aquela pessoa. Ai, lá vem. E como é que é a experiência disso? Como que você acha que é ser essa pessoa? Você acha que é divertido isso? Você chegar no local e ver que ninguém está feliz que você está ali, né? Isso não é divertido, não é uma sensação feliz, né? Ou então você pensa, como é que vai ser o futuro dessa pessoa? Se essa pessoa tem essa atitude, esse hábito mental, como é que você acha que vai ser o futuro dela? Não vai ser agradável, né? Não é algo que vai levar ao bem-estar. Né? E aí, se você ainda tem a reflexão sobre o karma, sobre o renascimento, etc., né? Pior ainda, né? Você ficar imaginando que tipo de karma essa pessoa está fazendo agora. Como que você imagina que vai ser o resultado desse karma? Como é que essa pessoa vai renascer? Como é que vai ser a morte dela? Como é que vai ser o renascimento dela? Você pensar, refletir a respeito disso, na verdade você fica com pena da pessoa. Né? Você está com raiva dela, na verdade você acaba ficando com pena. Né? Ou pelo menos com equanimidade. Fala, bom, essa pessoa não é assunto meu, né? Seja lá o que ela está fazendo, né? Que nem a gente tem a reflexão que a gente faz. Né? As pessoas são os donos do seu karma. Seja qual karma ela realizar, bem ou mal, daquilo ela será herdeira. Né?
Então é assunto dela, né? Ela mesma decidiu agir assim, agora ela mesma vai experienciar as consequências desses atos, né? Então você completa o pensamento até a mente voltar a um estado de sabedoria, né? Então você tem que criar o hábito de fazer isso, né? Sempre que a mente cria uma linha de raciocínio que termina em raiva, em rancor, em ódio, em inveja, em ganância, em, sei lá, a tristeza, a ansiedade, né? Agora senta e completa o pensamento, né? Completa a ansiedade. Ai, meu Deus, vai acontecendo isso aqui lá, eles vão fazer aquilo comigo, e vai ser isso, as pessoas vão gritar comigo, e vai acontecer. Aí você sempre, vamos completar o pensamento até a mente voltar a um estado de equanimidade, um estado de equilíbrio, né? Então você fala, não, e se eles falarem? É o problema deles, né? Eles falam, as pessoas são assim mesmo. Não pessoas falarem mal da gente é normal, né? Mesmo do Buda eles falavam mal, como é que não iam falar mal de mim, né? O Buda que era o Buda ainda tinha que ouvir desaforo, eu que não sou ninguém, como é que eu não vou ouvir desaforo? Seria injusto eu não ouvir desaforo, né? Sendo que eu não tenho as mesmas qualidades e méritos que o Buda possuía, né? Tá justo o suficiente, né? Que eu também tenho que ouvir desaforos. Ou sei lá, o que quer que seja, né? Você tem que conseguir completar o pensamento. Não deixe a mente criar, não deixe a mente com meia inteligência, porque isso é muito ruim, né? É melhor não ter ideia nenhuma do que ter meia ideia, né? Então, sempre que a ideia vier pela metade, né, lembre-se de completar a ideia. Como é que eu sei que a ideia está completa? Quando a mente termina num ponto, né, de saúde mental, um ponto de sabedoria, né? Quer seja bem-querer, quer seja equanimidade, quer seja compaixão, quer seja desencanto pelo mundo, desencanto pelo samsara, desencanto pelos prazeres sensuais, né, desencanto pelas más qualidades mentais, né? Tudo isso são ou então gratidão, humildade, né? A mente termina em um ponto de paz, né? Mas sempre sem desrespeitar o princípio da verdade, né? Você não pode criar uma ilusão, por exemplo, você fica com raiva, aí você cria uma história fictícia para apaziguar a raiva, né? Fala, deu certo, a Diana falou para eu fazer isso, né? Ele falou para eu pensar até passar a raiva. Eu pensei numa história que não existe, mas a raiva passou, então tá bom. Não tá bom, você trocou a raiva por burrice. Você jogou fora a raiva e alimentou a ilusão. Isso não é bom, né? Ilusão não é uma coisa tão agressiva e desconfortável como a raiva, mas a ilusão quando você quebra o princípio da verdade, eventualmente você vai experienciar mais sofrimento ainda, né? Pode não ser tão óbvio na hora, mas é só questão de tempo até o sofrimento chegar e vai chegar pior ainda do que antes, né? Não dá, né? Então aí você está trocando 6 por meia dúzia, né? Você jogou fora a raiva e pegou a ignorância. Isso não resolve nada, você apenas postergou, né? Está pagando dívida com dinheiro emprestado. Não resolve, né? Você paga uma dívida com dinheiro emprestado, não resolveu nada. Na verdade, talvez até piorou ainda mais, né? Então você não pode quebrar o princípio da verdade, né? Então você pode pensar o que você quiser, né? Você pode olhar do ponto de vista do bom humor, você pode olhar do ponto de vista do karma, você pode olhar do ponto de vista do bem-querer, você pode olhar do ponto de vista da compaixão, você pode olhar do ponto de vista do que quer que seja, né? Da impermanência, né? Do não eu, do sofrimento. Não importa, desde que você não quebre o princípio da verdade, né? E você alcance, quando você termina o raciocínio, a sua mente voltou a um estado de sabedoria, um estado de equanimidade, um estado de bem-querer, um estado de gratidão, um estado de reverência, um estado de respeito e humildade, etc. Qualquer estado mental que seja nobre, né? Você termina o pensamento você observa que a mente voltou, ou, né, em outras palavras, que a mente voltou à sanidade mental, voltou à sanidade, abandonou a maluquice e voltou à sanidade. Aí você diz, sim, deu certo, o pensamento agora está completo.
Se a mente ainda está pensando em raiva, em ignorância, em depressão, em ódio, em rancor, né? Então o pensamento não completou ainda. Você está pensando pela metade. Em medo. Né? Quando a gente. Agora não teve tanto isso, né? Que eu estou acostumado já. Né? Mas na primeira vez que eu fui em peregrinação sozinho, né? Sem ninguém mesmo, foi os primeiros quilômetros foi só isso, né? A mente criando medos e eu destruindo os medos. Né? A mente criava medo e destruía. Ah, mas será que eu vou conseguir comida? Não, vai dar um jeito. Você pensa alguma coisa, não lembro o que eu pensava agora, não. Mas eu lembro que foi só isso, né? Só caminhando e destruindo. A mente criando fantasias de medo e ansiedade e eu só destruindo aquelas fantasias. Né? Até que aquilo se apaziguou, né? Mas você treina a fazer isso. Né? Você treina a fazer isso. Com o tempo fica divertido, né? Se você tiver um pouco de bom humor, até que é bem divertido, né? Você fica andando, dando risada sozinho. Né? A mente fala coisa, você desmonta aquilo com bom humor, né? Aí fica até divertido, né? O pessoal vai achar que você é doido, tá andando, dando risada sozinho, né? E sorrindo, né? E é como se fosse um jogo, né? Quando você ganha habilidade nisso, né? É como se fosse um jogo, né? A mente cria ilusão, você desmonta ela. Ela cria, você desmonta. Ela cria, você desmonta. Quando você é hábil em fazer isso, é agradável até fazer. É até divertido fazer isso. Né? Quando a mente para de criar ilusões, você pode ficar até um pouco decepcionado. Não tem mais nenhuma, não. Manda mais uma aí, tá divertido. Manda mais uma ilusão aí. Pensa algum medo para mim. Pensa alguma coisa aí que eu. Tá divertido desmontar isso. É gostoso fazer isso. Né? Então, então você treina em fazer isso. Isso vira uma habilidade. Né? Então, não, você pode refletir dessa maneira, né? Isso tem que completar o pensamento. Né? Você tá falando, sempre lembre de completar o pensamento. Estou com raiva daquela pessoa que ela fez isso, aquilo. Ok, agora vamos completar esse pensamento até a raiva passar. Não, isso é melhor do que reprimir a raiva, sabe? Porque as pessoas fazem isso, né? As pessoas sentem raiva, falam, não, eu não posso sentir raiva, isso é errado, eu não sei o que lá. Elas brigam com aquilo que já está presente. Não brigue com o que está presente, apenas, como é que chama? Desvie. Você saiu na direção errada, em vez de tentar fazer dar ré, né? Faça uma curva, desvie e traga de volta, né? Traga de volta para o ponto original, né? Para o ponto central. Né? Melhor do que fazer essas manobras, a pessoa fica puxando, né? Dá uns trancos em si mesma, né? Aí realmente estressa ainda mais, deixa a mente agredida, né? Deixa a mente travada. Né? Faça uma curva suave, né? Tenha calma. A mente saiu para o lado errado, ok, vamos trazer ela de volta. Aos poucos começa a virar de pouquinho, traz de volta, volta ao centro. Né? Tem elegância em fazer essas coisas. Né? Então, as pessoas não conseguem fazer isso porque ego, arrogância. Né? Então, elas querem ser perfeitas, né? E têm uma atitude arrogante com relação a si mesmas. Né? Elas se tratam mal. Né? Elas são arrogantes, não têm bem-querer por si mesmo, não têm paciência consigo mesmo, não têm autoestima. Né? Então a vaidade sempre gera um oposto, que é a baixa autoestima. Né? Toda pessoa que tem muito baixa autoestima tem sempre um outro extremo, que é excesso de vaidade. Né? E a pessoa que tem excesso de vaidade tem sempre um fundo de autoestima, né? Ali acompanhando, escondido por trás daquela vaidade. Né? Então as pessoas que têm muito baixa autoestima porque são muito vaidosas. Né? As pessoas que são muito vaidosas têm muito baixa autoestima. Né? Então elas não têm habilidade em lidar consigo mesmas. Né? Então elas são sempre agressivas e maldosas consigo mesmas. Né? Elas não têm... E, em parte isso é porque tem um pouco... Em parte é uma certa sabedoria delas, né, em agir assim. Né? Que elas sabem que elas são pessoas ruins. Né? Então elas têm medo, né, de si mesmas. Então elas tentam usar agressão, né, porque elas têm medo do que pode acontecer se eu não for agressivo e radical comigo mesmo. Né. Então uma das vantagens, né, como você vê que as pessoas no Ocidente, né, às vezes tem um pouco excesso de inteligência, ou eu diria meia inteligência, né,
E aí querem corrigir o que o Buda ensinou, né? Acho que o Buda ensinou não está certo, tem que para vou explicar melhor o que o Buda ensinou, o jeito que ele falou está errado. Aí, por exemplo, não dá importância ao aspecto de sila, o aspecto do comportamento, né? Porque as pessoas não têm profundidade suficiente para enxergar o propósito disso, né? Então elas querem só ensinar meditação e sabedoria e não ensinam, não enxergam como é que isso se encaixa com o demais, né? Ou então as pessoas acham que o negócio de karma é fantasia, é folclore. Elas não têm profundidade suficiente para enxergar esse assunto, né? Então o excesso o excesso entre aspas, né? A meia inteligência delas faz elas se sentirem arrogantes. Elas acham que eu sei melhor, né? O Buda falou assim, mas ele não sabe o que está falando. Eu sei melhor do que ele. Mas na verdade tudo isso se encaixa, né? Então, por exemplo, bom comportamento é vital para isso, né? Se a pessoa treina a si mesma em bom comportamento, né? Ela tanto vai evitar o tipo de ação e comportamento que exacerba, sei lá como é que fala, a vaidade, né? Como ela vai gerar o bom ao longo do tempo, né? Com a frequência de bom comportamento diário, né? Frequente, faz com que a pessoa ganhe autoestima. Isso é uma coisa que você faz sem ter intenção de fazer. Você não precisa querer ter autoestima. Se você apenas se comporta bem regularmente, é normal que surja a autoestima. E quando surge a autoestima, você tem muito mais tranquilidade de lidar consigo mesmo, né? Então, mesmo quando você faz algo errado, você tem tranquilidade, ok, fiz algo errado, vamos trabalhar com isso, calma, vamos lidar, vamos falar. Você não tem esse medo todo, essa raiva toda de si mesmo, sabe? Então fica bem suave, né? Cria suavidade, né? Então, mas os ocidentais são espertos demais, já tem, não, vamos pular, vamos direto no samadhi. Vamos direto na meditação, que a meditação nós somos inteligentes demais. Esse negócio é para principiante. Nós somos muito espertos, não precisa disso não. E aí fica ali andando em círculos, né, com mindfulness para a direita, mindfulness para a esquerda, e o negócio não anda para frente, né? Fica todo mundo falando, mas é só isso, é só um monte de falatório, né? Não tem substância, não tem pernas, né? Só tem cabeça, não tem pernas. É uma prática que não tem pernas, só tem cabeça, né? Então é a prática cabeção. Então é curioso, né? Curioso. Nossa, aí você começa. Isso que é interessante, né? Você vê as pessoas só pelo Facebook ou só pelo YouTube, você não conhece quem é a pessoa, né? Mas, puxa vida, às vezes você conhece algum desses professores que estão por aí, você. É um problema. Dá até assusta às vezes, viu? O pessoal está falando lá em sabedoria, em bondade, em mindfulness, em equilíbrio, saúde mental. Mas você sabe um pouquinho que seja da história da pessoa, você fala, uau, incrível, incrível. O mais incrível é a pessoa não se toca, né? Ela não consegue enxergar o, a maluquice que é. Ela está falando de sabedoria, sendo que ela é o exato oposto de tudo que ela fala, né? Ela é o exemplo claro de tudo que é errado, né? E ela não se toca, né? Então é pior do que a pessoa ser. Como é que chama? Como é que chama a pessoa? Ser hipócrita. É pior do que hipocrisia. É beira a maluquice, né? Beira a total insanidade mental. Sabe? Se a pessoa é hipócrita, pelo menos ela tem ciência do assunto. Então, esse tanto você dá de crédito para ela, ok, o cara ele sabe que é mentira, mas ele está fazendo assim mesmo, né? Beleza. Agora, quando o cara é doido mesmo, sabe? A pessoa é totalmente sem noção, ela não se toca que aquilo que ela está falando, que o comportamento dela não corresponde, né, ao que ela diz, né? Aí é realmente assustador. Eu falei, não tem nem por onde começar a conversa com essa pessoa, né? Não tem nem como abordar o assunto com ela, porque ela nem está ciente de que o assunto existe, né? Então vira uma coisa bem distorcida mesmo, né? Então é importante ter essa noção, né? Ter humildade
humildade em praticar. Pensa dessa maneira. Ah, quando você erra algo, você não erra só para a direita, né? Às vezes você erra para a esquerda também. Né? Então, quando o alvo está no meio, né? Se você acertou para a direita, você errou. Mas não é só para a direita que existe o erro para a esquerda também existe. Né? Então, algumas pessoas não entendem, né, o ensinamento do Buda. Esse é um erro, as pessoas erraram o alvo, não conseguiram entender. Né? Agora tem as pessoas que entendem demais também. Esse é o outro erro. Pessoal, não, peraí, eu entendi mais do que o Buda ensinou. Né? Ele ensinou isso aqui, mas não, isso aqui não é ainda o pessoal atravessa, né? Na Tailândia isso se expressa muito bem na Tailândia. Né? Tem várias expressões assim que encaixa bem esse assunto. Né? Que não dá para traduzir, né? São expressões que você fica tentando traduzir, você fica meia hora explicando, e era para ser uma coisa engraçada, mas até você explicar já não tem mais graça. Né? Mas tem algumas expressões tailandesas que são hilárias, né, com relação a esse assunto. Né? Excesso de sabedoria, excesso de esperteza. Né? O cara é esperto demais. Né? Então é uma imagem corriqueira já no subconsciente coletivo do povo tailandês. Né? Só dizer uma frase assim, já sei, eu entendo esse conceito. Né? A pessoa que é esperta demais. Né? Tem algumas expressões que ele tem, por exemplo, sabe mais que o professor. Né? Na verdade, isso é uma crítica. Né? Se alguém falar, esse cara aqui sabe mais que o professor, né? Aí ele está criticando você se acha esperto, né? Você é arrogante, você é ignorante e se acha esperto. Não é só você ser ignorante, você é aquele específico tipo de pessoa, né? Que é ignorante e não está ciente de que é ignorante. Você se acha mais esperto do que o professor. Né? Então é mais esperto que o professor, sabe mais que o professor, né? Na verdade, a tradução literal é essa, né? Sabe mais que o professor. Ou então discípulo sem professor, né? Essa é uma outra expressão aqui, né? Discípulo sem professor. É uma pessoa que se acha esperta, né? Mas na verdade é arrogante, é uma pessoa arrogante, ela não admite ser ensinada. Então ela não tem que ficar falando esse tipo de coisa. Na Tailândia é uma coisa bem simples, assim, e já encaixa a ideia. Né? Se eu tentar traduzir isso em português, você fica ali rodando em círculos e não consegue expressar direito o assunto. Né? Então tem até uma história do Ajahn Mun explicando esse assunto, aí fala a pessoa que na Tailândia, na roça da Tailândia, acho que hoje em dia ainda tem, mas menos, né? Mas antigamente na Tailândia o pessoal fazia sempre as casas do andar de cima, né? Para evitar o calor, né? E evitar as cobras também, né? Que ela é muita cobra. Então eles faziam as casas em cima de palafitas, mesmo que não seja uma área de alagamento, né? Você ergue a casa em cima de postes, né? E também a área de baixo, né? Você às vezes, né, firma uma área útil ali, né? Que você senta tal, às vezes você cria algum animal ali de baixo, tal. Então sempre, né, você sobe na casa, você não entra na casa, né? Você sobe na casa, né? Sobe aqui, você não entra aqui. Aqui no Brasil os casas são térreas, né? Você fala, entra lá em casa, só entra aqui, né? Lá eles falam, sobe aqui. Aí uma das pessoas é essa, né? A pessoa chama a pessoa, sobe aqui em casa. A pessoa sobe no telhado. Não, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Aqui embaixo. A pessoa ela não consegue achar o ponto médio, né? Ou você pede para ela subir em casa, ela sobe no telhado, né? O cara, ele não tem essa noção de mediana, né? Então é isso, né? Excesso de esperteza, né? Mas excesso de esperteza, na verdade, eu acho que é meia esperteza, né? Eu olho do ponto de vista meia esperteza. Meia esperteza é a pior tipo de burrice. Meia esperteza. E meia esperteza é o que leva as pessoas ao genocídio. É o que leva as pessoas ao racismo. É o que leva as pessoas ao preconceito, à guerra. Né? Tudo isso vem de meia esperteza. Se as pessoas tivessem esperteza nenhuma, elas não iam ter tanta certeza ao ponto de matar o outro, de tomar o que lhe pertence ao outro, de guerrear, jogar bomba.
sabe? De criar campos de concentração. Isso é tudo resultado de meia esperteza. Né? A pessoa pensa o suficiente para gerar uma ideia, só que não pensa até o fim para que a ideia faça sentido. Né? Ela gera meia esperteza. Aí toda essa morte, toda essa violência, toda essa agressão, toda essa maldade no mundo. Né? Nesse tipo de coisa é que o intelecto vira uma ferramenta do mal. Né? As pessoas, como é que chama? Idolatram o intelecto de uma maneira assim absurda. Né? Mas na verdade o intelecto não é bom nem ruim. Né? Ele apenas é um fenômeno neutro. Né? Se as pessoas são boas ou ruins. Né? Mas quando a pessoa tem meia esperteza, ela consegue ser ludibriada a agir mal. Né? Se ela tem meia esperteza, ela acha que está agindo corretamente, mas ela nem percebe que ela está agindo mal. Né? Ela está sendo cruel, ela tá matando de maneira injusta, etc. Então esse aqui é o problema da meia esperteza. Né? A meia esperteza, ela ilude as pessoas. Né? Ela tem como é que chama? A máscara da inteligência. Né? Se estudar, por exemplo, a história da União Soviética, como é que surgiu, como é que foi, como é que se desenvolveu, todos os absurdos que foram feitos, ou então qualquer país comunista, né, você olhar a história como é que chama, do Camboja, não sei, Vietnã também, Vietnã, Laos, não sei do Laos, não tem muita história, não sei se tem muitas histórias ruins do Laos, né? Mas deve ter também. É só coisa assim, tudo aquilo tinha explicação, sabe? Todos aqueles absurdos, todo aquele genocídio tinha explicação, eles explicavam a razão. Tinha um raciocínio por trás daquilo. Não era assim uma coisa animalesca, assim, pessoas, um acesso de raiva e de ira. Algumas coisas tem, né? Por exemplo, às vezes tem histórias assim, né? As pessoas simplesmente começam a se agredir, né? Que nem, por exemplo, o conflito na Irlanda, né? É uma coisa que ninguém lembra, mas as pessoas simplesmente se odeiam, né? É uma coisa meio animalesca, assim. Tem uma história, você fez isso, então eu fez isso. Também é uma espécie de meia inteligência também, né? Fala, você fez isso, então agora eu vou vingar porque você matou meu antepassado. Então tem um certo raciocínio por trás, né? Mas não tem assim não é uma coisa sofisticada, né? Que tem um propósito, que tem uma teoria. É apenas uma coisa assim, eu te odeio por essa razão e vou te matar. Agora, tem algumas dessas coisas que o cara tem uma explicação por trás, ele tem uma teoria, ele tem um propósito. Eu vou matar todo mundo porque se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, então vai ser legal. Então tem uma meia inteligência por trás. Né? A pessoa raciocinou a respeito, explicou para os outros concordaram. Ok, vamos matar todo esse pessoal aqui, vamos jogar eles numa tortura. Né? Você viu a história do Camboja? É surreal coisa. É o tipo de coisa que você tem aquele livro do, como é que chama? George Orwell, o 1984. Né? Você lê aquele livro é bem antigo, né? É anterior ao Camboja ter virado comunista. Mas você vê aquelas histórias assim, que o livro demonstra, você fala, isso é uma coisa assim exagerada, ninguém vai chegar a fazer isso. Né? Aí você vê como é que foi no Camboja, eu falei, caramba, os caras fizeram, hein? Eles fizeram. Por exemplo, torturar as pessoas e depois matar elas. Qual é o objetivo? Não, objetivo nenhum, é assim que a gente faz. Sabe? A gente não está querendo extrair alguma confissão. Não queremos confissão nenhuma. Nós vamos torturar elas só para depois matar elas. É uma coisa que vira assim, o que vocês estão fazendo? Ninguém sabe. Tem algum raciocínio por trás que na mente deles aquilo faz sentido, né? Mas ninguém sabe mais o que é, ninguém lembra mais o que é. É realmente absurdo, né? É a meia inteligência em ação. Então, porque se as pessoas fossem simplesmente burras, elas não fariam isso, elas simplesmente matavam e pronto. Né? Mas a pessoa tem algum raciocínio que na cabeça dela, acho que como é que chamava? Reeducação. Né? Antes de você morrer, você vai ter que ser reeducado através de tortura. Depois que você for reeducado, aí nós vamos matar você. Na cabeça deles fazia sentido isso. Né? Então,
Por isso que eu digo, né, meia inteligência é o pior tipo de burrice que existe. Né? Então, desde já, comece a treinar a si mesmo, não deixe, né, meia inteligência dominar a mente de vocês. Né? Como é que eu sei se estou com meia inteligência ou não? Olhe para o seu estado mental. Né? Aquele raciocínio resulta em raiva, em rancor, em ódio, em inveja, em vaidade, arrogância, ingratidão, qualquer dos estados mentais que são nocivos. Né? Então pode ter certeza, isso é meia inteligência, isso não é inteligência suficiente. Quando você notar que você está num estado de meia inteligência, o que é que você faz? Manobre, né? Continue seguindo em frente e comece a fazer a curva. Né? Continua o raciocínio, do jeito que ele vinha. Ele estava vindo nessa direção, ok, vamos continuar aqui, mas aos pouquinhos faz a curva. Faz a curva, traz de volta ao ponto central. Traz de volta a equanimidade, traz de volta o bem-querer, traz de volta a gratidão, a humildade, ao respeito, a reverência, né? A compaixão, etc. Ok? Alguma pergunta sobre isso?